Meus amigos, boa tarde. Nós vamos hoje conversar com o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Alfredo Menezes, ex-superintendente da SUFRAMA. Mande a sua pergunta, participe, compartilhe para que seus amigos vejam. Eu sempre tenho falado para vocês, nós precisamos dialogar muito, conhecer muito bem todos os pré-candidatos, porque a responsabilidade de Manaus é nossa. Nós precisamos tomar esse compromisso. Então vamos receber aí o Coronel Alfredo Menezes. Eu quero dar a ele as boas-vindas. Coronel Alfredo Menezes, está ao vivo. Boa tarde. Quero de início dar as boas-vindas e dizer logo para o senhor quem é Alfredo Menezes, né? E qual o seu ideário político, por que o senhor, digamos, de uma forma assim bem introvertida, por que o senhor está nessa? Bem, primeiramente, Celso, boa tarde a você, a todo o seu público que nos acompanha. Eu estou aqui em deslocamento para um outro evento que nós estamos aqui fazendo uma visita a algumas lideranças, né? Mas à disposição de vocês, queremos agradecer a oportunidade que você nos dá de nos apresentar e nos comunicarmos com toda a sociedade. Em primeiro lugar, um breve resumo assim, do que você está me perguntando. Eu sou amazonense, oficial do Exército Brasileiro, estou hoje na reserva. Nasci aqui em Manaus, no bairro da Cachoeirinha. Fui criado aqui no Alvorada, né? Meu pai veio para cá na antiga cidade das Palhas. E já adiantando o que define um pouco a minha vida, é uma palavra chamada meritocracia. Eu sempre acreditei no estudo, venho de uma família evangélica e aos 16 anos saí de Manaus para estudar na Academia Militar das Agulhas Negras. A minha formação básica, eu sou oficial do Exército da Arma de Engenharia. Então, engenheiro é aquele cara que constrói pontes, estradas, cidades. E durante a minha vida toda sempre militei na área da logística, do planejamento, né? Fiz mestrado, tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer todo o meu país e de trabalhar em 2 organismos internacionais, que foi a Organização das Nações Unidas em Nova York. Depois, 10 anos depois, eu trabalhei na Organização dos Estados Americanos em Washington. Isso tudo devido ao mérito, muito trabalho e muita dedicação. E as Forças Armadas, elas são um viés, né, uma instituição que te permite, né, você, pelo seu mérito e trabalho, chegar aonde você deseja. Isso aconteceu com a gente, né, no bom sentido. Depois que saí do Exército, eu decidi fui convidado, para dirigir uma instituição financeira, né, e uma fundação de habitação. Estou aqui, parei que faltei colocar o cinto. Ok, estamos ao vivo. Uma fundação de habitação. E lá estava quando o presidente me convidou para dirigir a SUFRAMA. E aí, passados 16 meses da minha gestão na SUFRAMA, isso é um breve currículo aí que eu tenho para poder responder algumas perguntas dos seus internautas, né? Correto. Passei 16 meses na SUFRAMA, chegou um momento que a gente tinha que decidir o que fazer. O presidente tinha me convidado, né, para dirigir uma Secretaria Nacional da Amazônia. Quem sabe possa ser o embrião de um futuro Ministério da Amazônia. E aí eu, né, coloquei o meu nome à disposição de concorrer à Prefeitura de Manaus, porque prefiro passar pelo crivo do voto, porque o voto ele é muito importante. Manaus é uma cidade que eu amo, é a minha cidade, e eu vejo que é um momento de renovação política e que também o Manauara está buscando alguém novo, porém com experiência, com capacitação técnica e com um pouco também da experiência política, com a vontade de trabalhar e acertar. E dentro desse contexto que eu decidi me colocar como pré-candidato pelo Partido Patriotas, que é um partido que nós temos muita proximidade com toda a liderança. A minha filha é presidente do Patriotas Mulher, então nós escolhemos o Patriotas porque tem muita ligação com
o nosso presidente também. O partido do presidente, ele não se efetivou. Eu quero fazer uma pergunta. E assim, nós estamos agora à disposição do seu público. Ok. Senhor Alfredo, o senhor é o candidato, ou será, agora é pré-candidato, o senhor será provavelmente o candidato do presidente ou não? Ou o presidente deixará para tomar essas decisões em segundo turno? O que o senhor tem vislumbrado acerca disso? Olha, vamos colocar dessa maneira, né? Não tem Sim. ninguém nessa cidade que não saiba, quer dizer, é isso que a gente quer colocar, que nós temos essa proximidade com o presidente, ele nos escolheu, foi uma indicação direta dele, o Paulo Guedes veio aqui em Manaus e falou disso, não pela proximidade de amizade, mas o presidente nos escolheu pela competência técnica, pelo preparo que nós temos, de conhecedores que somos do nosso estado e da nossa região para dirigir a Suframa. Então, a classe, né, que A, B, a mídia, todo mundo sabe, o presidente veio 2 vezes a Manaus em um único ano, num prazo de 4 meses, e nós fizemos o convite para o presidente vir. Então, a maioria desse público, e nós estamos querendo que toda Manaus saiba exatamente isso, que nós temos essa proximidade com o presidente e que, com certeza, na prefeitura de Manaus, essa proximidade será tirada um bom proveito no sentido de atrairmos investimentos e políticas públicas relevantes para a nossa cidade. É nesse contexto que nós estamos à disposição. Eu ouvi o senhor dizendo em outra entrevista que a proximidade com o presidente, inclusive, é através da sua esposa, é isso mesmo? Ela tem algum parentesco com o presidente? De onde vem essa amizade? Não, na realidade, o presidente era capitão do Exército, eu era segundo-tenente, nós trabalhamos juntos na Brigada de Infantaria Paraquedista, que é a tropa de elite especial do Exército Brasileiro. Trabalhava ele e o general Mourão, né? Então, nós nos conhecemos ali, na realidade, quer dizer, trabalhamos juntos ali, porém o nosso conhecimento vem porque eu sou evangélico, a minha esposa é evangélica, e o presidente frequentava a nossa mesma igreja, e a relação que existe entre a minha esposa e a família do presidente. Ah, ok. Muito bem. O senhor sabe que Manaus, o Amazonas, é governada por uma casta há décadas, né? O que o senhor acha que poderia fazer a diferença e vencer essa moçada, visto que eles já têm uma grande estrutura? A sociedade, ela desenvolve, mas a classe política parece ser sempre a mesma. O que o senhor acha que, assim, de prima, pode quebrar esta barreira, né, dessa política comandada por caciques e raposas? A informação é exatamente ela ter esse papel. Para essa corja que você está se referindo aí, que é um, 2, 3 ou 4, eles não têm interesse que a população tenha educação, que a população não tenha cultura. Eles brigam entre eles, mas se mantêm no poder. Um passa a perna no outro, mas eles se mantêm no poder. E eles vêm com essa política há mais de 30 anos no nosso estado. Então, eu vejo que é como o presidente fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E a nossa população, com a informação que ela está tendo por meio da mídia, né? São canais como esse que você coloca à disposição da sociedade para que tenha uma informação real, verdadeira, que muitas das vezes alguns veículos da mídia antigamente manipulavam essa informação. Hoje, essa informação, a mídia, de uma maneira geral, ela vai diretamente, ela coloca o eleitor, no nosso caso hoje pré-candidato, e o camarada tem que falar assim, não tem que ser treinado por marqueteiro, ele tem que falar a verdade. E a população quer ouvir exatamente isso. A verdade do candidato, como ele é, a simplicidade dele. Porque aqui seria muito fácil eu falar, não, mas veja bem, meu caro Celso, olha, e tal. Então, a população não quer ver isso. A população, na realidade, ela está enojada dessas pessoas. Então, eu creio que a informação e a indignação do que esses camaradas não fizeram é que vai trazer exatamente essa mudança para o nosso estado.
Certo. Por outro lado, eu vejo, senhor Alfredo, que existe pelo menos aí 3 pré-candidaturas que vão praticamente dividir votos no mesmo segmento, né? Tem o Romero, o Chico e o senhor. O senhor acha que isso não pode facilitar o trabalho da velha política? O que vocês têm conversado sobre isso? Qual o seu entendimento acerca disso? Não, olha, é uma questão de estratégia, que é a minha área no Exército. Claro, Certo. quando você divide as pessoas, né? Tem gente que tem até uma frase de Maquiavel que o cara tem que dividir para comandar, né? Então, com certeza, quando você divide, você perde a sinergia. Então, por exemplo, reconheço que, por exemplo, o discurso do Chico é um discurso de direita, um discurso interessante, do Romero também. Agora, a gente tem a proximidade, nós temos o conhecimento e nós estamos agora, claro, né, vamos buscar conversar com todas as pessoas que estão no mesmo segmento que a gente, não só tem eles, tem outros também, e vamos, né, convidá-los a somar e respeitar o direito de cada um tomar a melhor decisão para si. Ok. O que o senhor acha que seria a prioridade para a Prefeitura de Manaus em 2021? O que é urgente o novo prefeito fazer na próxima gestão? Veja, ô Celso, isso é uma pergunta que daria para a gente responder em 2 horas, entendeu? Certo. Não é uma coisa simples. Correto. Você sabe que são várias áreas que nós temos. Eu vejo assim como prioritário, né? Por exemplo, mobilidade urbana é um tema interessante, tá? A própria saúde na parte da educação básica, a gente tem que aprender muito com o que está acontecendo hoje nessa pandemia. Isso é uma realidade. Agora, uma área que eu gosto muito, fui professor na Academia Militar, e é por causa disso que eu cheguei até aqui, é a educação. Certo. Então, a educação ela tem que ser muito bem trabalhada, tá? Então, essas são algumas áreas que eu vejo como relevantes, tá? Por exemplo, essa parte da mobilidade. E aí, tem umas outras áreas periféricas que nós não pode ficar fora desse game. Por exemplo, nós não podemos. Opa, deu um Nós não pequeno podemos corte. admitir a nossa Voltou. cidade, né, Sim. dentro da Amazônia e não termos a parte turística, entendeu? Dentro de um contexto preponderante. Nós não entendemos isso, Você entendeu? acha que Então, eu nessa. vejo o turismo Sim. que tem que ser fomentado. Dentro do polo industrial, quando eu fui superintendente, nós abrimos espaço exatamente para a parte de polo digital, que é uma área interessante, porque ela é paralela ao. Deixa eu sair aqui. Ela é paralela, ela é transversal, digamos assim, né, ao distrito. Sim. São coisas que precisamos de inovação tecnológica. Então, Sim, sim, sim. listei aí 5 áreas que eu vejo como importantes, sem esquecer uma área relevante, que é a parte do setor primário. Vejo que nós temos que investir, sim, nessa área aí também. O senhor acha que nessa questão do turismo, a BR-319 faria uma grande diferença? E o que um prefeito, visto que a BR é de alçada federal, poderia fazer para acelerar essa BR, para que ela fosse entregue para o povo do Amazonas? Novamente, deu uma falha. Opa, estamos ouvindo novamente. Estamos ouvindo. Não. O senhor entendeu a pergunta? Não, eu não escutei. Eu falei nessa questão do turismo, senhor Alfredo. O senhor acha que a BR-319 seria importante para fomentar o turismo? E o que o prefeito, visto que a BR é gestão federal, poderia fazer para acelerar esta BR, que é um reclame de décadas do povo amazonense? Olha, em primeiro lugar, a BR ela não só é fundamental, a 319, para o turismo, como para todo o movimento da economia da cidade de Manaus e do estado do Amazonas como um todo, porque a BR permite a entrada e saída
né, de mercadorias, bens, serviços, insumos. A BR ela vai diminuir o custo. Então, ela é importante para ligar o estado do Amazonas, a cidade de Manaus e também o estado de Roraima com o restante do país. Então, nesse caso aí, ela é extremamente importante. Agora, eu vou te dizer assim, o que o prefeito de Manaus, se ele tiver uma excelente interlocução com o governo federal, ele pode fazer. Ele pode atrair investimentos, ele pode atrair empresas, ele pode atrair negócios, né, que possam exatamente mexer a economia, arrecadar impostos e mudar a cara da cidade. Eu não tenho dúvida que é por aí que essa BR, aliada à interlocução com o governo federal, pode facilitar para o estado, para a cidade de Manaus como um todo. Ok. A Prefeitura de Manaus, ela tem fama de ter um inchaço e gastar muito em propagandas, né? E a característica de um governante desse aspecto à direita é exatamente cortar custos, visto que em 2021 teremos até um orçamento menor devido à pandemia. Desse aspecto mais ideológico da direita, veem os governos geralmente como um mal necessário, né? Mas o governo, ele precisa, na verdade, o governo bom é aquele governo que a gente, às vezes, sente que ele não, que não precisamos muito dele, que ele deixa as empresas trabalhar. Em relação ao empreendedorismo na cidade de Manaus, o senhor, como uma pessoa de planejamento e da direita, o senhor acha que a prefeitura poderia cortar gastos e incentivar muito mais o empreendedorismo e de que forma? Olha, Celso, são algumas coisas que nós não entendemos dentro das prioridades, mas cada gestor tem a sua, né? Se você vê o orçamento municipal, no ano de 2019, se não me falha a memória, né, foram investidos 128 milhões em propaganda e 8 milhões, 10 milhões em empreendedorismo. Aí é questão de prioridade do governante, eu não vou fazer uma digressão nesse sentido. Eu diria que se fosse eu iria inverter esse papel, não tem como, né? O empreendedorismo, dentro desse contexto que nós estamos acabando de conversar, é ele que fomenta, ele que gera, ele que faz girar a roda da economia, ele que gera oportunidades, e no meu entendimento, tá, é exatamente isso que nós vamos fomentar. Eu venho exatamente dessa escola. Eu acredito que a parte da propaganda ela é secundária. Se os munícipes estão sendo bem assistidos, essa é a melhor propaganda que a cidade pode ter. Então, é a entrega daquilo que foi, digamos assim, não é que foi combinado, mas é o que foi ajustado, que vem a ser o melhor para a sociedade como um todo. No meu caso, eu inverteria rapidamente essa equação aí. O meu foco é exatamente no empreendedorismo. A propaganda, ela é necessária, mas eu não tenho dúvida que ela pode ser cortada consideravelmente, pode ser ajustada e uma parte desses recursos pode ir para outras áreas, dentre eles, eu não tenho dúvida nenhuma, o fomento do empreendedorismo. Ok. Recentemente rolou muita propaganda do governo de que houve uma diminuição no número de assalto a ônibus, por exemplo. Né? Não é o que eu percebo. Eu converso com pessoas sendo de ônibus que não, que ele sente a pressão dos bandidos. Na verdade, me parece que a redução de assaltos é em decorrência da redução dos ônibus devido aos transportes por aplicativo. O senhor, como uma pessoa que vem daí da área de segurança, né? Que ideia o senhor acha que Manaus poderia fazer para reduzir a criminalidade, eu digo criminalidade no dia a dia, nos bairros, no transporte público, nas ruas comerciais, que muitos comerciantes também trabalham em aflição, né? Alguns tendo, inclusive, horário para fechar os comércios. Qual a sua ideia nesse aspecto? Olha, eu vou ser bem franco com você. Eu participei de vários encontros dentro dessa área, até antes da formação do governo, do atual governador, né? Eu tive muito próximo do general Franklin Berg, que desenhou um plano de segurança pública aqui para Manaus, foi a pessoa que fez essa interface com o pessoal do governo aqui do estado do Amazonas,
e eu conheço um pouco essa área. A gente não consegue avançar sem o apoio de entes federativos, ou seja, no caso da prefeitura, para que se tenha uma política pública de segurança, tem que ter uma participação efetiva, claro, do governo federal e também do governo estadual. E aí tem que, vamos colocar como a gente falava lá no Rio de Janeiro, tem que aliar os bigodes, né? Não adianta a gente começar a desenhar coisas aqui, falar que vai fazer e tal, e que a coisa não vai acontecer. Agora, é necessário, sim, a gente repensar o papel da Guarda Metropolitana, isso eu não tenho dúvida, né? É necessário repensar esse papel para que ela possa fazer uma boa segurança de escolas, para que ela possa realmente fazer uma boa segurança do transporte municipal. Disso eu não tenho dúvida, né? Se você me perguntar assim, dentre essa construção da Guarda Municipal, eu particularmente estou desenhando isso com o partido. Temos muitas pessoas ali, temos que escutar. Eu sou favorável que tenha uma guarda armada, que tenha uma polícia metropolitana, mas a gente tem que colocar isso no papel muito sereno, muito bem pensado, dar os devidos limites, porque quando você cria uma polícia metropolitana armada, como tudo na vida, tem os prós e os contras. Os prós você pode receber recurso, treinamento, tudo, mas também tem os contras de você deixar uma arma na mão de uma pessoa que sem treinamento pode se tornar uma outra arma. Mas a minha linha de raciocínio nesse sentido é essa. Senhor Alfredo, foi uma honra conversar com o senhor, muito obrigado. E as suas palavras finais, boa sorte. Olha, primeiramente, Celso, eu quero agradecer a você a abertura desse espaço que você faz. Quero me colocar à sua disposição e também do seu público, né, para que a gente possa repetir outras conversas como essa, conversas francas, conversas verdadeiras, né, fomentarmos discussões. Me coloco à sua disposição também e desse público para que a gente possa receber, coletar por meio de você, de sua assessoria, as demandas da nossa sociedade nesse momento em que nós ainda estamos construindo o nosso plano de governo. Quero dizer que eu sou uma pessoa, devido à minha formação militar, venho de uma origem muito humilde, tudo que eu consegui até a semana passada na vida foi fruto de muito trabalho, foi fruto de muito estudo, muita dedicação. Eu sou um homem casado com a mesma mulher há mais de 32 anos, tenho 2 filhas, sou evangélico, né? Tenho uma formação de família considerável, formação técnica também, e essa formação técnica já foi provada, e decidi colocar o meu nome à disposição da nossa sociedade, da minha cidade. Manaus é uma cidade que nós amamos e que merece mudança. Então eu quero escrever esta mudança juntamente com os manauaras, com as pessoas que vivem aqui, né, para que a gente possa efetivamente participar no contexto atual de uma renovação desse processo político no meu país, no caso, Estado, e em particular agora da minha cidade. Eu quero ser, sim, essa ponta de renovação e colocar todo o meu esforço, o meu labor à disposição da minha cidade, para que no futuro a gente tenha uma cidade melhor. Ok, obrigado, boa tarde. Um abraço.